e estejam à vontade para me interromper se eu falar alguma coisa que não esteja de acordo com o que vocês conhecem, ok? A bibliografia que eu utilizei foi o livro A Caminho da Luz, uma psicografia do Chico Xavier, de Emmanuel, e também um livro chamado Evangelho dos Anjos. Esse livro é um livro que fala toda a história, conta toda a história de Jesus, desde antes do seu nascimento, tudo que aconteceu, tudo que foi feito antes da sua vinda, toda a preparação, e conta da parte espiritual da missão de Jesus. Da missão de Jesus e de todos aqueles que estavam programados para vir e ajudar Jesus na sua tarefa. Então, conta a história de antes, durante e depois da morte de Jesus e toda a preparação da espiritualidade para essa vinda do Mestre, para essa sua missão aqui na Terra. Então, se vocês não conhecem, convido a todos a lerem. Quem está aqui no Canadá é mais difícil de conseguir, no Brasil que é mais fácil. Eu estava aqui no Canadá e eu comprei esse livro. Uma amiga viajou para o Brasil, eu comprei o livro, mandei entregar na casa dela e ela trouxe para mim. Eu já tinha lido os primeiros livros, porque no início eram 6 livros, cada separados, e agora eles montaram um livro só, contendo os 6 livros. Então fica aí o convite para quem quiser ler essa obra. Tá? E a gente vai falar agora do grande projeto da implantação do reino de Deus na Terra. E que projeto é esse? Convencionou-se que a Terra precisava de uma transformação, precisava ganhar a sua maioridade, e assim foi programado alguns espíritos para vir à Terra para ajudar nessa implantação do reino de Deus. E o primeiro, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido nessa parte, e o primeiro espírito que foi convidado para começar essa implantação foi Moisés, trazendo os 10 mandamentos, que todos conhecem. Para quem aí esqueceu, tem lá no início do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Então, começou a implantação do reino de Deus ali, com a ideia do Deus único. Mas, na verdade, existiram outros espíritos, após essa implantação, após a vinda de Moisés, que também foram chamados para ajudar nessa implantação. E um desses espíritos foi o profeta Elias. Alguém já ouviu falar no profeta Elias? Alguém conhece a história do profeta Elias? Deixo aberto aqui a questão, quem quiser. Acho que muitos de nós já ouviram dele, mas não conhecem a história. Eu sou um. Ok. E tem uma parte no Evangelho, que fala que João Batista era Elias, né? E aí eu fui buscar essa história do Elias, e tem um desenho animado bem interessante que fala sobre essa. Eu queria passar para vocês, mas ia ficar muito longa a palestra, mas é muito interessante, que mostra o profeta Elias, que era como muitos profetas vieram, para anunciar, para ajudar nessa implantação do reino de Deus. E na época do profeta Elias, um rei chamado Acabe e sua rainha chamada Jezabel mandou matar todos os profetas do povo de Israel, porque eles não acreditavam no Deus, porque o profeta Elias, ele seguia à risca os 10 mandamentos de Moisés, na implantação dos 10 mandamentos. Então, e a ideia do Deus único. Então, o rei Acabe, que não acreditava nisso, ele acreditava num outro Deus chamado Deus Baal. E ele mandou matar todos os profetas, que diziam da ideia do Deus único, e queria que todos acreditassem no seu Deus. Então, o profeta Elias, ele, sabendo
dessa matança que houve, né? Foi o único que sobrou ele. Então ele desafia o rei, resumindo bem a história, tem muita coisa em volta disso. Então ele desafia o rei Acabe a provar que o Deus Baal é o Deus maior do que o Senhor, o Deus que ele é acreditado, o Deus de Israel. Então ele convoca todos os profetas de Baal, né, do rei Acabe, que eram mais de 400 profetas, para no Monte Carmelo fazer. Eles iam matar um bezerro, iria colocar no altar, iriam ter 2 altares. O altar dos profetas de Baal, dos adoradores de Baal, e o altar do Deus, né, de Israel. E eles deveriam fazer com que fogo viesse do céu para queimar aquele bezerro e aquele altar. E aí os adoradores de Baal fizeram de tudo em volta, seus rituais, e ficaram horas e horas tentando fazer com que viesse fogo dos céus para queimar aquele altar, e nada aconteceu. E foi a vez do profeta Elias. E Elias, com toda a força da sua fé e uma mediunidade grandiosa, fez com que viesse fogo dos céus e queimasse aquele altar, provando assim que o Deus de Israel era o único Deus, porque o Deus Baal, que eles acreditavam, não fizeram nada. E assim, provando, o que Elias fez? Mandou cortar a cabeça de todos os adoradores de Baal. Então, essa é uma história bem resumida do profeta Elias, ok? Por que eu estou falando de Elias? Lá na frente vocês vão entender um pouco mais sobre essa passagem e por que de eu falar do Elias. E no livro A Caminho da Luz, ainda nessa implantação do reino de Deus na Terra, conta que existia uma comunidade de espíritos puros. Eu vou ler para vocês, mas só dando uma prévia. Existe uma comunidade de espíritos puros, e essa comunidade ela se reuniu 2 vezes na história. E Emmanuel conta que a primeira vez foi na criação da Terra e a outra foi na criação, na vinda, para decidir a vinda de Jesus aqui na Terra. Então ele conta lá no A Caminho da Luz: rezam as tradições do mundo espiritual e na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, não só do planeta Terra, mas de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos seus membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então, isso está lá no início do Caminho da Luz. Por que eu estou trazendo isso? Porque nessa reunião que o livro Evangelho dos Anjos traz, bem no início do livro, conta como foi essa reunião, como que eles chegaram a essa conclusão de que Jesus, de que o homem precisava de um avanço moral, e muitos espíritos foram convocados para ajudar nessa tarefa do Cristo,
né, quando Cristo decidiu que ele viria nessa reunião à Terra para dar o exemplo do amor, muitos espíritos também foram convocados para essa tarefa. Um desses espíritos, é claro, foi João Batista, que viria com a tarefa de preparar a terra, preparar as pessoas para a vinda do Cristo. Então a gente vai ver João Batista, a gente vai ver o Benedites, que foi responsável por organizar o censo, e outros muitos espíritos que vieram antes e depois dessa tarefa, para ajudar nessa tarefa. Né? E dentre eles o João Batista, que é o que a gente vai falar na noite de hoje. Então, o nascimento de João Batista ele foi pautado, como Maria, o nascimento de Jesus, também de alguns acontecimentos. Isabel, que era sua mãe, era casada com Zacarias e ela não podia ter filhos. Queria muito ter filhos. Ela era prima de Maria. Então, Isabel, prima de Maria, casada com Zacarias. Ela não podia ter filho e queria muito, muito. E ela foi ficando idosa e era estéril, não podia ter filho. Então, um dia, um anjo apareceu para ela, o anjo Gabriel apareceu para ela e disse que ela conceberia um espírito que se chamaria João e que ele seria o precursor do Cristo, que ele iria ajudar a preparar os corações para a chegada do Cristo. E assim como o Gabriel apareceu para Maria, como já disse, apareceu também para Isabel. Então ela já era bem idosa e ela concebeu a João Batista, que na época foi considerado um grande milagre, né? Então aqui no livro tem uma parte onde Paulo conversa com Barnabé. Eu não vou falar cada personagem aqui, senão a gente vai ficar a noite toda. Tem uma passagem que ele fala, Paulo, que é aquele primeiro cristão que foi morto, né, por Paulo de Tarso, do qual Paulo pegou o seu nome quando ele se converteu ao cristianismo, que ele pegou o seu nome por ele ter sido o primeiro que ele tinha abatido, né? Então esse Paulo, bem antes, né, Paulo era jovem ainda e conversando com Barnabé, e ele fala: estive conversando sobre Zacarias. Conhece esse pregador, Barnabé? Sim, e admiro muito o seu trabalho diante da religião e do nosso povo. Zacarias, o pai de João Batista, era um grande pregador na sinagoga, tinha eloquência nas palavras. E aí ele fala: eu admiro muito o trabalho da nossa religião e do nosso povo. E sabe de Isabel e o seu filho João? Sei. Dizem que Isabel e Paulo continua, né? Dizem que Isabel, sendo idosa e estéril, deu à luz ao menino João. Sim, bem eu sei, mas nada mais sei de João. E aí Paulo fala: pretendo visitar Zacarias para que possa aprender algo mais sobre João. E assim eles continuam a sua conversação. E o Paulo conversando ainda, né, com o Barnabé, ele fala, na verdade ele está conversando agora com Maria, depois de saber dessa história, ele foi procurar Maria, e aí ele pergunta, né, e o que Jesus sabe de João? Ele fala: sabe, claro. Apesar de eles serem primos, eles serem próximos, as cidades eram muito longas, eram muito distantes, então eles não conviveram juntos, né, na infância, João e Jesus. Então ele fala: e o que Jesus disse de João? Afirmou que João será o seu precursor, que ele veio para limpar o caminho para a passagem do Filho do Homem, retirar todos os espinhos, preparar os homens para a boa nova. Mas Jesus disse isso, né? Pergunta Paulo. Sim, e também que todos verão e respeitarão João,
porque ele é o último do reino dos céus e os céus choram pela descida dele. Então, porque, de acordo com o livro, a gente vai ver com o passar dos capítulos que Elias era, na verdade, o João tinha chegado há pouco no plano espiritual e já reencarnou para ajudar na tarefa de Jesus, né? Até aí tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão? Daniel, acabei de lembrar, o Espiritismo fala mesmo, né, que João Batista é a reencarnação de Elias. Sim. Mas acabei de lembrar que Jesus falou também, né? Falou também. Jesus falou isso claramente no Evangelho, na Bíblia. Sim. Sim. Interessante. Né? Alguém mais? Bom, então tá. Então vamos continuar então. Então, aqui tem uma outra passagem que eu peguei aqui, que João afirma que ele não é o Messias. Então, eles estão pregando o Zacarias está lá pregando na sinagoga e todos diziam, como João já estava desde pequeno, ele tinha uma grande impostação de voz, e ele já sabia desde pequeno, como era um espírito preparado, já sabia da sua missão na Terra, então ele já falava aos quatro cantos que o Messias viria, e todos achavam que João é que era o Messias, pela força e pela forma com que ele falava. E um dia, Zacarias pregando na sinagoga, eis que um dos fiéis de Zacarias indagou: trata-se de João, o emissário de Deus? E aí o próprio João, que estava na hora, se ergueu e disse: não sou eu. Não e não. Não sou aquele que pensais que sou. Eu vim neste mundo para alertar que o reino dos céus está próximo. Eu pregarei no deserto, dormirei nas areias do deserto, e não assim o Messias. Ele pregará nas sinagogas, nos grandes templos. Até mesmo as grandes autoridades dobrarão os joelhos à frente dele. Desculpa. Eu me preparo para vos batizar com a água, e ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. E não sou quem julgais. A minha jornada começa neste momento, e não pregarei nos templos. Gritarei para as areias do deserto que o fim está próximo, que é chegado o momento de o homem receber o Filho de Deus. Ele fará com que toda a terra trema sob os vossos pés. Implorareis por misericórdia, e as mãos dele se erguerão, mostrando o fogo que vem dos céus. Todos verão e conhecerão, porque a sua voz não será ouvida apenas entre os judeus, ela ecoará por todo este mundo, e não ficará um só canto que não venha a ouvi-la. Ouvireis, porque a força do seu espírito proferirá tão fortes palavras que elas assolarão sobre todos os ouvidos da humanidade. Todos lhe obedecerão, porque ele é o príncipe deste mundo. Quanto a mim, não sirvo nem para atar as suas sandálias. Então, a gente vê aqui com humildade, né? E ele, sabendo realmente que ele da tarefa dele, ele afirma que ele não é o Messias, e durante várias passagens as pessoas acham que ele é o grande Messias, porque ele tem um grande poder, uma grande mediunidade. A gente vai ver mais à frente, e ele afirma que ele não é o Messias. E aí continua aqui: cabelos encaracolados, barba cerrada. João saiu dali gesticulando e reafirmando que as pessoas presentes nada sabiam. Deixou a sinagoga e foi até uma praça próxima, seguido por todos, indagado sempre sobre o Messias, quem era, como era. E ele falava: não sei, mas se quereis a verdade, não sou eu. O meu trabalho começa agora. Libertai-vos, todos vós, que trazeis no coração o adultério. Nenhum de vós pode ter outra mulher, senão a única que desposou. E mulher alguma pode ter outro homem que não seja seu próprio marido.
porque todo aquele que adulterar queimará eternamente no fogo do inferno, e aquele que se arrepender receberá o céu na glória do Pai. Arrependei-vos, porque eu vos batizarei com a água limpa. Então, aqui, qual era a missão de João Batista nesse processo, nessa implantação do reino? Moisés trouxe os 10 mandamentos da lei de Deus, mas como o povo, imagina um povo que estava há muitos séculos sob o domínio dos egípcios. E aí esse povo foi libertado por Moisés rumo à Terra Prometida. E lá começou a viver. Quando um povo que tinha várias restrições começou a não ter restrição nenhuma. Então, as leis de Deus, os 10 mandamentos, não foram suficientes para regrar o povo. Então, foi preciso que Moisés criasse novas leis para que o povo conseguisse seguir em paralelo com as leis de Deus. Tanto que a gente vai ver nos livros de Moisés, no Pentateuco de Moisés, o livro Levítico, que fala sobre todas as leis de Moisés. E o que aconteceu depois disso? O povo começou a seguir mais as leis mosaicas do que as leis de Deus, né? Os 10 mandamentos. Então, começou a esquecer os 10 mandamentos, começou a fazer tudo aquilo que os 10 mandamentos mandavam não fazer. Principalmente a questão do adultério, que era muito forte ainda naquela época. A gente vê que é forte ainda hoje, naquela época também era muito forte. Então, o que João Batista vinha era chamar o povo para o arrependimento e fazer com que eles se voltassem para as leis de Deus, porque essa era a verdadeira lei. Então, preparando Jesus, porque quando Jesus vem, ele diz, né, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim dar prosseguimento. Ele veio dar prosseguimento às leis de Deus, não às leis dos homens. E isso era muito confundido na época, né? E até hoje é confundido ainda quando Jesus fala dessa lei, e a gente vai ver que o que João Batista fez era trazer, voltar com esse povo para voltar-se para as leis de Deus. E com isso ele fazia o chamado batismo. É como se no batismo você deixasse a sua vida de desregramentos e nascesse para uma nova vida. Esse é o significado do batismo, né? Então, quando ele batizava nas águas, era isso que ele queria, que as pessoas realmente se arrependessem. Ele falava o tempo todo, arrependei-vos do mal que fazes. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre isso. Alguma questão, alguma dúvida? Peraí, bebê. Então, a Isadora tem dúvida? A Isadora está querendo participar aqui. Então, o batismo é um renascimento, né? É um rito de passagem, né? Do renascimento espiritual, né? Um rito mesmo do renascimento espiritual, né? É como se você deixasse o homem velho de lado, deixasse a sua antiga vida de erros e nascesse para uma nova vida correta, né, reta, seguindo realmente as leis de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. E com isso ele preparava os corações, porque se você anda em erro e você se arrepende desses erros, você está muito mais aberto a novos conhecimentos. Então, é essa preparação que João Batista veio propor às pessoas, essa renovação para a chegada daquele que viria lançar o amor sobre a terra. E aí a gente vai ver no livro Boa Nova, quando o sacerdote pergunta a Jesus o que ele veio fazer na terra, ele fala que ele veio implantar o reino de Deus na terra. E aí o sacerdote pergunta, mas que pensas tu
venha a ser isto. Ele fala, o reino de Deus, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, não é algo exterior que todos queriam na época, inclusive os discípulos. Era algo interior. Enquanto o reino de Deus não estiver implantado nos nossos corações, nós não vamos evoluir. Porque se a gente consegue praticar os 10 mandamentos, a gente consegue evoluir, porque a gente não vai matar, a gente não vai roubar. E Jesus veio... na verdade, ele não reduziu, mas ele... qual é a palavra correta? Ele sintetizou em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele sintetiza, fazendo isso, a gente consegue chegar mais rápido à perfeição, tendo o reino de Deus, que vai ser implantado na Terra. O que a gente está vivendo hoje é a reafirmação dessa implantação do reino de Deus, porque esse reino de Deus só vai ser fincado nos nossos corações através do amor. E a base principal onde o amor deve nascer é na família. Porque se ela não está presente na família, que é a base da sociedade, né, todo o resto fica falho. E essa está acontecendo no mundo inteiro é uma resposta mostrando que é preciso olhar para a família, é preciso se voltar para os seus, é preciso fortalecer o amor para que a gente consiga realmente evoluir. E é só estando juntos que a gente consegue, porque com o nosso dia a dia a gente vai se afastando dos deveres familiares e vai deixando os nossos filhos serem cuidados pelas babás, pelas creches, e esquecendo que o papel é nosso. O amor, quem tem que dar somos nós. Né? Enfim, tudo isso que vocês já estão cansados de ouvir, mas nunca é demais a gente falar. E aí, uma grande dúvida que eu sempre tinha em relação a João Batista, mesmo a Jesus, é a sua passagem pelo deserto, né, que a gente ouve muito dos 40 dias e 40 noites que passou no deserto. O que aconteceu no deserto? Fala que ele foi visitado pelo demônio, né, pelo Satanás. Como é que aconteceu isso? E eu encontrei nesse livro as revelações, no capítulo que fala das revelações no deserto. Eu queria pedir licença a vocês para a gente ler e comentar um pouquinho. Então, diz lá, revelação no deserto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo até aqui? Eu não estou vendo vocês, então eu não sei, né? Não estou vendo a expressão de vocês. Deixa eu botar aqui. Tá tranquilo? Até aqui? Ok. Então, diz assim, João Batista procurou cumprir o seu alto desejo de isolar-se no deserto, lá receber as bênçãos da espiritualidade. As diretrizes do trabalho haveria de cumprir na terra perante milhares de criaturas. Bem sabia que era o precursor do Messias, aquele que haveria de abrir caminho à passagem gloriosa de Jesus. Então, essa passagem do deserto, a gente vê que os grandes... Moisés passou pelo deserto, né? Ficou algum tempo no deserto. Jesus passou pelo deserto. João Batista também. Muitos outros profetas também passaram pelo deserto. Uns desertaram, né? Acabaram recebendo o convite dos espíritos da maldade, de riquezas, e outros não. Né? Como a gente vê Jesus, João Batista e Moisés e outros que não aceitaram. Então, a gente vai ver que ele fala, assim, o jovem João aos poucos se distanciava das regiões populosas da Galileia, adentrava os sítios desérticos raramente procurados pelos homens. Na sua solidão, longe da agitação dos homens, procurava, então, entrar em contato com os planos superiores. Lá no local inóspito, ele ergueu uma cabana para se proteger do sol, inelevelmente, para isso se valendo de material rústico disponível naquela região. Alojado na sua tenda, permaneceu em contínua oração por vários dias. No primeiro dia, nada de diferente aconteceu,
apenas de orar intensamente buscando as respostas. No segundo dia, também nada de anormal aconteceu, porém João era um jovem insistente e, ademais, conservava e valorizava ali o conhecimento de que o grande líder Moisés também se isolara no deserto e lá dialogara com Deus. Tal era também a sua aspiração maior naquele voluntário isolamento. No terceiro dia, eis que uma lufada de vento e uma forte voz dizia: És aquele que há de preparar o advento daquele que virá? Ora, por que não abandonas tudo? Posso dar-te ouro e dinheiro. João percebeu tratar-se de um espírito trevoso e reagiu prontamente. Afasta-te as entranhas do inferno, ó Senhor do mal. O meu coração está inclinado a servir a um só Senhor, e não a ti ofertarei o meu trabalho. Afasta-te de mim, porque o meu Deus é o único e ele me sustentará. A voz fortíssima de João fazia vibrar as próprias pedras e plantas dali sobre grande intensidade. De repente, um vendaval se formou, movimentando poeira por toda parte. Então João viu aquele espírito envergando roupagem estranha, totalmente desconhecida dele. E o espírito trevoso insistiu: comigo está a fartura da terra. Comigo está a prosperidade. Comigo está tudo aquilo que quiseres. Aquele a quem pretende servir, nada será, a não ser um qualquer que será estrangulado, humilhado pelo seu próprio povo, e força alguma terá sobre mim. E João disse: afasta-te, Senhor do mal e da escuridão, vai ter as profundezas do teu inferno. Erguendo-se de inóspito, João direcionou os braços ao céu e invocou: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó, ó Deus de Moisés, ó Deus de Elias e também Deus meu, confina esse espírito às profundezas do inferno. Um forte redemoinho rodeava e rodeava João. Uma garganta ectoplasmática gargalhava fereticamente. As areias se agitavam e agitavam, até que tudo cessou. João retornou à sua tenda, cravou os joelhos ao chão e disse: mal algum da terra haverá de conturbar o meu trabalho, porque em minhas mãos edificaste a tua vontade. Hei de glorificar-te perante todos os homens da terra até a chegada do Messias. Foi então que, alcançando-o sob forte oração, ali surgiram Rafael, Gabriel, Ismael e Miguel, os 4 anjos do Senhor, que se apresentaram a João. Este, confuso, começou a esfregar o olho perante aquela visão e, apresentando-se-lhe todos, Ismael lhe disse: teu trabalho na terra é batizar as criaturas em nome de Deus. Deves valer-te das puras águas para lavar os pecados dos nossos irmãos terrenos. Grita à frente deles a necessidade do arrependimento. Dize-lhes que Deus é único e faze da tua fé a tua força. Não te rendas ao mal, preserva-te no bem e a nossa glória estará contigo. Lembrando aqui, né, que os 4 anjos, o Gabriel, Ismael, Rafael e Miguel, foram também responsáveis por preparar a chegada do Cristo, mas do lado espiritual. Então, um deles ficou responsável por limpar aquela região espiritual e montar uma colônia ali para ajudar nessa preparação do Cristo. Aqui no livro conta muito bem sobre isso. O outro foi responsável por estar junto com Benedites, aquele que prepararia Israel para acalmar o seu coração em relação a Roma e a perceber que Roma, naquele momento, não estava ali para escravizar o povo, mas para dar segurança ao povo. E mostra também muito bem aqui o trabalho de Benedites. Inclusive, eu já falei numa palestra que eu dei anteriormente que quando Jesus vai para Belém, ele, junto com Maria, grávida, ele estava indo para participar do censo. E o censo foi extremamente importante, porque o povo, como ele tinha muito raiva do
dos soldados de Roma, porque os soldados entravam nas casas e pegavam tudo em busca do tributo. O estabelecimento do censo fez com que o próprio povo judeu recolhesse os impostos. E era dividido igualmente, igual é feito hoje, né, com os nossos impostos hoje. Quem ganha muito, paga muito, quem ganha menos, paga menos. Então, naquela época, foi Benedito que criou essa ideia, apresentou a César, César aceitou essa ideia. E aí isso aí também é um assunto para uma outra palestra, que é muito interessante também essa passagem. Então, aqui continua. Aquele que deve vir após mim já está na terra ou ainda virá? Eis que as cornetas dos anjos já soaram nos céus e a grande corte celestial te enviou à terra. João, te enviou à terra, João, para que prepares a chegada do novo rei, para que ele renda louvores à modificação da terra. Eis que ele já vive aí, no seio da simplicidade, na própria simplicidade em que reinará. Mas como havereis de reconhecer este que virá? Vê-lo-ás erguendo os coxos, devolvendo a visão aos cegos, expulsando os demônios. Assim é que verás na terra aquele que tem a força que nenhuma outra se lhe iguala. Ele, na sua simplicidade, inaugurará um novo tempo à humanidade. Muitos se ajoelharão aos pés dele, e muitos até crerão que ele é o próprio e eterno Deus, em face da sua bondade e do seu amor. A sinceridade transparecerá dos olhos dele. Quando ele chegar até ti, verás a mim repousando sobre os ombros dele. E quem és tu? Sou Ismael. A mim foi passada a responsabilidade de resguardar a vinda desse novo rei que desce à terra, e cujas palavras transportarão todas as barreiras e atingirão todas as nações, tal uma nova diretriz à humanidade. Então a gente vê aqui, né, que nessa época ele ainda não sabia que Jesus era realmente o Messias. Então ele pergunta, quem é? Ele está na terra já? Muitos tinham dúvida, até porque Jesus nessa época não tinha se revelado. Jesus sempre falava, Jesus desde pequeno ele fazia suas curas, mas ele falava que ele ainda não estava pronto, que não era para ainda falar da vinda dele, né? Então, a gente vê que, já até passei do João do deserto, né? Terminei agora. E alguma pergunta sobre essa passagem? Vocês também tinham dúvidas em relação a isso? Ainda tem? Ficou claro, não ficou? O silêncio é um sim, então, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Tem bastante assunto ainda. Vamos lá, temos 20 minutos. Então, a missão de João. Deixa eu ver se eu peguei no certo aqui. Bom, vamos lá. Então, numa dessas, João conversando com um de seus discípulos, então João começou ali a sua pregação, muitos discípulos perguntavam, muitos discípulos ainda tinham dúvidas em relação ao Messias, se ele era ou não era. Então, ele fala, e uma coisa muito interessante, que quando João sai do deserto, e ele vai para a cidade. Quando ele chega na cidade, ele entra numa tenda e olha para o dono da tenda e fala o nome dele, fala de todos os pecados que ele estava fazendo, né, cometendo, principalmente o adultério, e a partir daí esse homem se ajoelha, porque João ele tinha uma mediunidade tão forte. Ele olhava para a pessoa e ele sabia exatamente o nome dela, o que parecia uma tela mental que aparecia na frente dele, com todas as informações lá, com todo o banco de dados da pessoa, o que ela fazia, o que ela não fazia.
E ele dizia, Ismael, você está traindo a sua esposa, arrepende-te. E a pessoa, era tão forte as palavras dele, que a pessoa se ajoelhava no chão e se arrependia. E uma dessas pessoas, ele entrou numa loja, e lá ele viu, nessa loja, uma roupa, uma pele, após esse homem ter se arrependido, João manifestou a sua vontade de adquirir uma roupa especial que tinha, uma pele especial, que era uma pele de camelo. E aí ele pede, né, aquela roupa, e o dono da loja, e ele fala que não tem dinheiro nenhum, ele falou, não, você já me pagou. Isso que você fez por mim hoje, por minha família, já foi o pagamento. E aí esse homem vai, que era também um costureiro, faz essa roupa e dá para João um cajado também. E João, com aquela roupa de pele de camelo e com aquele cajado, sai a pregar a vinda do Messias a todas as pessoas que ali estão, né? E ele fala, e se assemelha muito à forma com que o Elias se vestia. Então, é mais uma prova, né, que João Batista era a reencarnação de Elias, pela forma, e ele se alimentava tal como Elias. Elias, ele não se alimentava de carne animal, ele se alimentava de folhas das florestas, se alimentava de gafanhoto, de mel, de coisas naturais, da natureza, né? E João Batista fazia a mesma coisa. Ele se alimentava de gafanhotos, de mel, de coisas da natureza. Ele tinha a mediunidade dele era tão grande que ele conseguia olhar para uma planta, isso diz aqui no livro, ele conseguia olhar para uma planta e saber se era comestível ou não. Né? Tamanho a mediunidade, assim como Jesus fazia, Jesus também se alimentava frugalmente, né? E ele fala dessa. Então, João tinha essa mediunidade, ele pregava a todos esse arrependimento, né? E ele falava aqui, deixa eu ver se tem mais uma parte aqui, acho que eu perdi a página, tirei o papel e perdi a página. Só um minutinho que eu vou me achar aqui. Desculpa. Bom, vou adiantar aqui então. Então, tem uma outra parte aqui que Jesus que fala, né? Jesus caminhou por entre... Aí fala da missão Jesus afirma, na verdade, a missão de João Batista nessa passagem que ele diz: Jesus caminhou entre as árvores, solitário, rumou ao Jordão, postou-se em elevação e viu João lá embaixo batizando. E desceu por entre as pedras. E antes que penetrasse nas águas, João o viu e se encheu de satisfação. Estando Jesus dentro d'água, João viu um pombo branco chegando e pousando no ombro dele. João se acercou e se ajoelhou aos pés dele, dizendo: Senhor, tu é quem hás de me batizar, e não eu a ti. João, cumpre aquilo que te foi designado. Jesus se ajoelhou e baixou a cabeça. João jogou água sobre ele, assim batizando-o diante de todos. Jesus se ergueu e disse: Agora é chegado o nosso tempo, João. Mas deves batizar-me. Aí João fala para ele: Mas deve batizar-me, Senhor. João, isso também está escrito e é necessário que se cumpra a Escritura. Doravante farei o meu trabalho e tu deves fazer o teu. Então é organização, né? Cada um no seu quadrado. Faz o teu trabalho, segue a tua tarefa e depois eu sigo a minha, né? Tem para todo mundo, né, Daniel? Oi? Tem para todo mundo, né? Não tem para todo mundo. Tem para todo mundo. É isso. Jesus tocou na cabeça de João, beijou seu rosto e saiu a caminhar. Poucos metros ele havia rompido e João disse em alta voz para que todos ouvissem:
Eis aí o Cordeiro Divino que veio dos céus. Eis aí o Messias que varrerá da terra o pecado. Este vos batizará em nome do Espírito Santo. Levi, que era um dos discípulos de João Batista e também de Jesus, ali presente ao lado de João, ainda ouviu. Ouviu de João: Levi, este é o teu mestre. André, este é o teu mestre. A minha missão está cumprida sobre a terra. Então, aqui nesse momento, né, que ele fala ele reafirma o encontro de Jesus com João, e nesse momento Jesus diz para João Batista, né, que ele era o Messias, que a partir dali ele poderia expandir para todos que ele era o Messias. Até então ele não tinha essa permissão. Ele falava simplesmente que o Messias viria, que o Messias já estava na Terra, mas ele não falava que era Jesus. E a partir desse momento, né, Jesus dá esse start, né, para João Batista, e João Batista fala: meu trabalho está cumprido, porque agora eu posso dizer que ele é o Messias, e eu já falei, né, já trouxe o povo ao arrependimento, o povo já está preparado para a chegada do Cristo, né? E para a gente tem 10 minutos de considerações finais. E aí, o término da missão de João Batista. Tem muitas coisas, como eu falei, tem muitas coisas, eu adiantei bastante aqui para a gente poder terminar na hora, para não ficar tão grande. Mas, como eu falei, a gente pode organizar um dia um seminário, Alex, para a gente poder entrar mais nas minúcias dessa história de João. Com certeza, né? O que é importante a gente fixar aqui é que ele realmente fez um belo trabalho de preparar o reino dos seus para a chegada do Mestre, trazendo o povo ao arrependimento, né? Sim. E traz muito para nós também, né? O quanto que a gente está seguindo das leis de Deus, o quanto que a gente ainda erra. Há quantos milênios Moisés trouxe essa lei e a gente continua ainda infringindo, cometendo adultérios, né? Falando, cobiçando as coisas do próximo, com invejas. Olha quanta coisa a gente ainda faz desse mandamento. Então chegou a nossa hora também, né, de ser chamado ao arrependimento, né? Arrepende-te, vai, não peques mais. Desse novo renascimento, desse novo batismo, que é o renascimento para essa nova lei, para esse reino de Deus que bate a nossa porta o tempo todo. Bateu com Moisés, bateu com os precursores do Cristo, bateu com o Espiritismo aí o tempo todo, a qualidade, nossos mentores, e a gente insiste ainda em não abrir a porta. Não abrir a porta. Até quando, né? Até quando? E aí a gente vai falar do término da missão de João Batista agora. Então, a partir de João Batista, como é que foi? O que aconteceu por trás, né? Como é que foi a morte dele? Como é que ele terminou? Por que ele morreu dessa forma? Que ele morreu? A gente vai ver isso agora. Então, naquela noite, João pregou a todos, dizendo que o Messias já estava na terra, que até os grandes reis tremulariam à frente dele, e berrava: a minha voz prega no deserto, mas o Messias pregará em todos os templos. Todos ouvirão a voz do Messias e as profecias já se cumprem. Disse-o e abraçou os seus seguidores na maior alegria. E comeram e beberam naquela noite. Nas primeiras horas da manhã, o rei Herodes, Herodíade e Salomé faziam a travessia do Jordão naquele mesmo local. João Batista estava sentado com os seus discípulos quando viu no céu um carrossel de fogo que ali chegava. Olhava para o Jordão e via aquelas bolas de fogo saindo das águas e incendiando tudo. Uma forte voz ele ouviu: estas são as filhas do adultério. João
foi ter à frente daquela comitiva real e gritou: detente, Herodes! Serás julgado, condenado e lançado ao fogo do inferno se não desceres daí e te arrepender. Tomaste do teu irmão a mulher e a filha. Herodíade, sombra do mal, força da traição, mulher adúltera, se quiseres arrepender-te, desce daí, vem a mim e te livrarei dos demônios que estão dentro de ti. Herodíade disse a Herodes: este homem é louco, manda prendê-lo. Mas Herodes entendeu que aquele não era o momento certo para prendê-lo e dizia João Batista a Salomé: filha do mal, arrepende-te. Tocaram os cavalos para cima de João e ele se esquivou para o lado, segurando naquela carroça e proferindo aquelas palavras fortes: arrependei-vos enquanto ainda o podeis fazer, para que sejais salvos por Deus. Empurraram-no e quase foi atropelado pelos cavalos da guarda de Herodes. À frente dos seus discípulos, João gritou ainda para que Herodes e as duas mulheres se arrependessem, mas nada disso aconteceu. A comitiva real, eu fico imaginando a cena, né? O imperador, né? Oi? O imperador. Pois é, ele não era o imperador, o Herodes era o rei. O rei, é. A figura do imperador que ficava Rei em Roma. Herodes. E quando Roma invadia as cidades, ele colocava nessas cidades um rei. E dentro dessa cidade, o rei era o Herodes. Entendi. Então, aí era tudo bem dividido. Aí tinha o rei Herodes, tinha o governador, que era o Pôncio Pilatos. Então, tudo ali nessa época. Então, o Herodes era o rei daquela região ali. Mas o Herodes era dos judeus, né? Ele era um judeu. Não, o Herodes era romano. Ah, tá, desculpa. Herodes era romano, o próprio o Pôncio Pilatos era romano. Era colocado um Não, romano. o Pôncio Pilatos eu lembro. Nossa, então. Colocaria um rei judeu para tomar conta dos seus negócios, né? Porque o rei ele estava ali naquela região para poder coletar os impostos e enviar para Roma, regrar os soldados ali, proteger aquela região, né? Então o Herodes era o romano. E ele chegou acusando a esposa do rei porque de adultério e ainda colou na carroça deles e foi continuando falando, né? O Herodes tinha tomado. É muito corajoso e muito que vinha de dentro dele a autoridade moral, né, para fazer isso. Muito corajoso e a imposição de voz, né, a força que ele tinha na voz. Então, a comitiva real se foi e já no palácio disse Herodíade a Herodes: que vergonha passei diante daquele homem e daquela multidão ouvindo aquele homem me chamar de prostituta, xingando a ti, xingando a minha filha. És aqui a autoridade máxima. Manda prender e matar aquele homem o mais rápido possível. E Herodes disse: por que queres que eu o faça? Se ele está certo no que diz. Não ouviste? Ele não disse nada de errado. Agora, como ele sabe disso, não sei. Vê bem, se eu prender aquele homem, o que achas que irá acontecer? Aquela multidão rodeará o nosso palácio e não teremos tranquilidade de forma nenhuma. Não viste a grande multidão que o segue? Deves estar louca pedindo a prisão dele. Estás muito errado. Ora, estás manchando o sangue do teu pai, o sangue do rei. Imagina se César, sabendo dessas coisas, como é que ficarás nessa história? Um religioso fanático aí fora te ofendeu e nada fizeste. Aí apelou, né, para o orgulho do Herodes. Né? Estás louco? Quem manda no meu reinado, quem manda em toda esta região sou eu. Não recebo ordem de ti nem de ninguém. Todavia, Herodíade não esquecia aquilo. Não deixava de falar e falar daquilo. Herodes se perturbava, ouvindo sempre a mesma coisa, a importuná-lo bastante, dizia: por que tanto temes esse João Batista? É apenas mais um desses profetas que estão por aí.
é um profeta do povo, a falar da linguagem do povo, enquanto ele não nos incomodar mais seriamente e estiver fazendo o trabalho dele lá nas margens do rio, que o faça à vontade. Não, de forma alguma, me intrometerei nisso. Herodíade o ouvia, mas discordava, e não se cansava de falar daquilo com os guardas e com todos ali. Herodes foi ficando premido por aquela situação e ouviu dela. Chama-o aqui, pelo menos para interrogá-lo e se retratar sobre o que falou. Jamais faria. Herodes, por fim, concordou. Ordenou que os guardas buscassem João no Jordão e também fossem levadas testemunhas de que João não seria um prisioneiro, que seria apenas um diálogo dele com o rei. E assim foi feito. João seguiu com os seus discípulos ao palácio. Chegando à porta do palácio, João começou a gritar aquelas mesmas e costumeiras palavras, de contundentes palavras, sobre o mesmo e agressivo tom. Com isso, impediram a entrada dos seus discípulos. Os guardas o seguraram e ele fixou os olhos de Pedro e disse: Dize a Jesus que o caminho já está livre. Dize-lhe que fiz tudo o que pude para que ele tivesse limpo o seu trajeto. Os discípulos tentaram retirar João das mãos dos guardas, mas não conseguiram. João foi levado preso, seus discípulos acompanhando a porta do palácio. De repente, a guarda de Herodes os expulsou de lá, e então apareceu em frente ao palácio toda aquela multidão de seguidores e admiradores do Cristo. E aí, chegou até Jesus, depois disso, a notícia de que João Batista estava preso, tinha sido preso, e o Pedro diz a Jesus, né, que Pedro mandou dizer que o caminho já estava livre. Jesus já sabia o que iria acontecer. E eles falam: Jesus, mas João foi preso. Então, Jesus se afasta e, chegando a uma montanha em meio às pedras, Jesus orou ao Pai com imensa intensidade. Os anjos Ismael e Miguel lhe acercaram naquele momento e ele orou piedosamente sob o mais profundo sentimento, dizendo: Se possível, Pai, alivia o sofrimento de João e não o retires de nós. Disse um dos anjos: Senhor, o meu coração está tão triste quanto o teu, mas é chegado o momento de João e bem sabes que o teu se aproxima. Não, nem eu, nem tu o pedimos, e sim o próprio João. Que seja feita a vontade de Deus e a vontade de João. E aí, continua, Jesus desce daquele monte, vai ter com os discípulos, e Levi chorando, né, diz para ele... água fluidificar daqui a pouco. Levi chorando, diz a ele: Mas ouvi aqueles homens dizendo de ti, Senhor. E João chamou Herodes e aquelas mulheres de adúlteros. Se João pedir clemência a Herodes, ele lhe perdoará. E aí Jesus responde: Não sabes, Levi, que nascido de mulher não há na terra outro tão grande quanto João. Ele veio sob o propósito de perder a si mesmo a sua vida, para que eu trilhe o seu caminho. Quão doloroso é e o quanto isso nos dói. Porém, tanto clamou João pela justiça de Deus, que a própria justiça de Deus se fez em João. Senhor, João é inocente. E aí, essa frase aqui eu grifei porque é interessante que ele fala. Levi, não compreendestes as coisas da terra. Não há sãos no leito de dor. Apenas os doentes aí acalmam. Olha que interessante. Não há sãos no leito de dor. Apenas os doentes aí se acalmam. Ou seja, a dor como a grande... às vezes me esquece as palavras em português. Harmonizadora. O grande veículo, a canalizadora das dores.
fazendo com que a renovação através da dor aconteça. E aí a gente vai falar um pouco mais disso. Eu sei que já está 5 minutos, mais 5 minutinhos só a gente termina. Você não está me ouvindo não, né, Daniel? Oi? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ah, ok. Eu achava que estava no mudo. Mas não, claro, com certeza. 5 minutos sem problema. Mas, Senhor, disseste que João é puro de coração. E aí Jesus arremata: nenhum dos que estão na terra pode ser puro de coração, senão eu. João clamou pela justiça de Deus, pela justiça, e Deus lhe fez justiça. João se prepara para este momento e o momento lhe é chegado. Você quer falar, Alex? Alguma coisa? Ok. E aí ele fala: Senhor, nada podes fazer? Sim, Levi, posso fazer o que homem algum do mundo pode ver. Permanecemos aqui nesta noite. Todos dormiam lá na prisão em que haviam jogado João. E eis que subitamente as grades se abriram ao ingresso de Jesus. João se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, tanto clamei por este dia. Ergue-te, João. Viemos do mesmo Pai. Viemos para dar testemunho à verdade. Bem sabes, João, que podes escolher viver ainda ou negar tudo aquilo que fizeste. Estou preparado, Senhor, para morrer em teu nome. Tua escolha é sábia, mas não na glória do meu nome, e sim do nosso Pai. Serás aclamado por toda a terra e por todo o tempo na condição de meu precursor, e estarás comigo no paraíso, ao lado do Pai. João o abraçou, dizendo: Senhor, está tudo consumado. Lá em cima, naquele momento, apareceu Herodíade, que ali preparava uma festa. Claro que Jesus estava em espírito lá na frente de João, não estava fisicamente, né? Então ele se desprendeu em prece e foi até João. Então lá em cima, me perdi aqui. Lá em cima, naquele momento, apareceu Herodíade, que ali preparava uma festa em comemoração à união a sua união com Herodes. João, vendo-a, gritou: Filha do adultério, arrepende-te se quiseres ir para o céu. Ela avançou o rosto e dali se retirou com muita raiva e ódio. Herodes começou a beber descontroladamente na festa. Ânimo exaltado, fitava copiosamente o corpo de Salomé. Logo, Herodíades percebeu o grande interesse dele por sua filha Salomé, muito sensual que era. Herodíades ordenou a Salomé que se acercasse de Herodes, o que ela o fez, perguntando: Queres que eu dance para ti? É o que eu mais quero. E com que podes recompensar-me? Posso oferecer-te até metade do meu trono. Vou pensar. Salomé foi conversar com a mãe e esta, ouvindo-a, depois disse: Indaga a Herodes se ele pode oferecer-te tudo o que quiseres. Ora, tudo que a ele pertence já é nosso também. E foi por isso que te propôs aquilo. Sim, tudo que é dele será nosso. Meu e teu, por direito. Ele gosta muito de nós. Vamos então. Indaga dele se pode oferecer-te realmente tudo o que pedires. Salomé se aproximou novamente de Herodes e indagou: Pode oferecer-me tudo o que quiser? Sim, tudo o que quiseres. Salomé chamou a testemunhar os capitães e lhe disse: Dançarei para o rei. Ele me ofereceu tudo o que eu desejar, até mesmo metade do trono. Não é isto, meu rei? Sim, dança, Salomé. E Salomé dançou e dançou, enquanto Herodes bebia e bebia. Herodes disse: Dize, após a dança, Herodes disse: Dize o que queres e terei o maior prazer em te pagar. Quero a cabeça de João Batista. Na bandeja. Isto não posso dar-te. Queres que eu chame aqui os capitães e lhes diga que o rei é um covarde? Que não cumpre o que prometeu? Herodes, premido pela situação, chamou o carrasco e lhe ordenou: Vai lá e traze na bandeja a cabeça de João Batista. O carrasco foi ter com João no calabouço. João o fitou e disse:
arrepende-te de todos os teus pecados. Se eu não cumprir o que o rei mandou, cumprirá em mim mesmo a sua ordem. Vens para me cortar a cabeça? Como é que sabes? Cortarás a cabeça do meu corpo, mas não da minha alma. João pediu que lhe fossem retiradas as correntes por não querer morrer preso a elas. Dirigiu-se até onde era determinado, baixou a cabeça e o golpe foi certeiro. E a gente vê o quanto a maldade humana, né? Até que ponto, né, chega a maldade humana nesse momento. E só para a gente finalizar, os discípulos souberam da morte de João Batista, todo o povo ficou na frente do palácio. E João Batista, do outro lado da vida, já avançando um pouquinho mais, do outro lado da vida, viu seu corpo inerte, decepado, e viu Jesus ao seu lado. Jesus tomou-o nos braços e o levou até onde estava Isabel, sua mãe, deitando-o junto ao corpo dela. Isabel o fitou comovidamente e João lhe indagou: onde está o mestre? Isabel lhe disse: está aí. João viu Jesus e indagou: Senhor, onde foi que errei? João: clamaste pela justiça e justiça foi feita. João mergulhou no sono e depois se recompôs fluidicamente. Ao seu lado estavam Gabriel, Ismael e Rafael. Os três retiraram-no do lado de Isabel e com ele subiram às esferas superiores. E aí a gente vê, né, João Batista, quando ele era Elias, para a gente explicar a forma com que ele morreu, acho que vocês já perceberam, quando ele era Elias, quando ele provou que o Deus de Israel era maior que o Deus de Baal, lembram que ele mandou cortar a cabeça de todos os adoradores de Baal? Então, como remissão por aquilo, né, o remorso dele era tão forte pelo mal que ele tinha feito, que ele pediu, implorou para vir na terra e também sofrer da mesma forma que ele fez com o sofrimento que ele causou aos adoradores de Baal. Então a gente vê que não é só para alguns, a lei é para todos. Para todos tem que reparar os erros, né? E João Batista, discípulo de Jesus, um espírito de alta envergadura que estava ali, né, preparado para preparar a terra para a chegada do Cristo, também sofreu com os atos do passado, né? Então, quando a gente passar por alguma provação ou ver alguém passando por uma provação, né, ninguém sofre à toa, como Jesus, né, falou aqui para Levi, ninguém sofre à toa, tem sempre um motivo para o sofrimento, e o sofrimento, para quem sabe sofrer, é uma verdadeira escola. Então, é o que eu vim trazer para vocês hoje, para nós hoje, né? Porque eu estou ouvindo também, o ouvido mais próximo é o meu, que a gente consiga pegar essa missão de João Batista de arrependimento dos erros e trazer para nós o que a gente ainda precisa se arrepender para aceitar, para implantar o reino de Deus nos nossos corações. O que a gente ainda precisa melhorar, o que a gente precisa lapidar. Esse é o momento. A gente está muito em nós agora para que a gente perca mais tempo deixando a reflexão e a mudança lá para frente. Sei que não é fácil, né? Viver em família não é fácil. A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas dificuldades do passado, né, que a gente não sabe, mas a gente precisa reparar isso. Se não for agora, vai ser depois. Então, por que não ser agora, né? Por que deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Então, eu deixo essa reflexão na noite de hoje e agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço meus amigos lá do Rio de Janeiro, muito tempo que eu não vi, Alexandre, não sei quem mais, não sei se o Sancor também está aí, mas agradeço a todos também daqui que puderam estar com a gente. Se quiserem fazer pergunta também,
e eu souber responder, eu estou à disposição. Obrigada, Daniel. De nada, querida. Perguntas? Comentários? Nada?